Bom dia! Começando um Despertando com Dharma 3. Bom dia, Silvia, Carolina, tudo bem? Ô, Fabiola, Úrsula, bom dia. Começando com Me Deixas Louca, uma música que foi gravada também, claro, pela Elisa Regina, imortalizou. Mas essa é a Illy. Bom dia, Cris. Oi, Rúbia. E a Illy e o Baco Exu do blues, que são cantores de rap, né? Oi, Jéssica, tudo bem? E aí eles fazem essa conversa com a antiga MPB, né? E olha só, um cantor de rap cantando uma música popular brasileira. Oi, Rosa, tudo bem? É legal essa forma de reinventar a música, assim. Gostaram? Bacana, né? Baco Exu do blues que tá cantando agora. Você me abraça. Então tá. Bacaninha, né? Então essa aí foi a Illy e o Baco Exu do blues, revisitando Me Deixas Louca. Então a gente está lendo No Coração da Vida os ensinamentos da Tenzin Palmo, ensinamentos mais básicos, assim, nem tão básicos, mas a gente chama de básicos, são as preliminares, né? E a editora Lúcida Letra. E a gente está no capítulo sobre a impermanência. E ontem eu sei que causou para muita gente algum alvoroço, assim, eu recebi algumas mensagens, porque a impermanência ela é dolorida mesmo, né? Dolorida, mas ela é dolorida, mas ela é boa ao mesmo tempo, né? Porque nos provoca mudanças. Então depende de que forma o posicionamento da mente está, né? Mas de qualquer forma ela existe. E aí a gente parou no meio, então a gente vai seguir para poder terminar hoje a impermanência. Desse modo, a questão da impermanência não é apenas acadêmica. Temos realmente que aprender a como enxergá-la em nossa vida cotidiana. Na prática budista, da atenção mental de estar presente no momento, uma das coisas que primeiro impressiona é como as coisas estão constantemente fluindo, aparecendo e desaparecendo de maneira contínua. É como uma dança. E temos de dar espaço a cada ser para que ele dance a sua dança. Que bacana isso, né? Tudo está dançando, até as moléculas dentro das células estão dançando. Mas tornamos nossa vida muito pesada. Temos fardos incrivelmente pesados, que carregamos conosco como pedras dentro de uma grande mochila. Pensamos que carregar esse mochilão é a nossa segurança. Pensamos que nos dá base. Não percebemos a liberdade, a leveza de simplesmente largar, soltar a mochila. Isso não significa abandonar os relacionamentos, não significa abandonar a profissão, a família ou a casa. Não tem nada a ver com isso. Não é uma mudança externa, é uma mudança interna. É a mudança de deixar de segurar com muita força para segurar bem de leve. É muito comum quem entra no budismo, assim, se depara com o budismo a primeira vez. Já aconteceu com muitos outros colegas, enfim, e com alunos meus, assim, de se impressionarem com o budismo, e daqui a pouco eles ficam loucaços, assim, eu vou largar tudo, eu vou viver para retiro e quero viver num lugar desses. Não tem que fazer nada disso, né? Se um dia talvez tu quiser ir, ficar, enfim, se retirar, ok, tá tudo bem. Mas não tem que largar absolutamente nada, tá fazendo nem emprego, nem relacionamento, nada, zero, não larga nada. Porque a gente tem que atuar com o que a gente está aprendendo no lugar onde nós estamos, na bolha em que a gente está. Entende? Não pode simplesmente, né? Senão o budismo não fará sentido nenhum. Ele vai provocar as mudanças onde tu estás. Não o contrário, não as coisas provocar uma mudança interna em ti. As coisas provocam uma mudança interna em ti por um tempo determinado, depois
também desaparece. Recentemente estava em Adelaide, na Austrália, isso em 2010, né? E alguém me deu uma tirinha de quadrinhos que mostrava como segurar coisas. O primeiro desenho era sobre segurar gentilmente, como ao segurar um pintinho. E segundo desenho abordava diferentes maneiras de segurar as coisas de modo hábil, com honra e respeito, mas não com força. E o último desenho dizia: depois disso temos que soltar. Mas isso é uma coisa totalmente diferente, vamos tratar dela mais tarde. Sim, temos que saber como segurar as coisas de leve e com alegria. Isso me permite ficar aberto ao fluxo da vida. Quando solidificamos, perdemos muito. Envolvidos na relação com o nosso parceiro, com nossos filhos e com outras pessoas nesse mundo. É aquela coisa, eu sou isso, né? E isso nos solidifica, a gente não é isso, né? Podemos solidificá-los ao atribuir um papel a eles. É como nós os vemos. Depois de um tempo, não experienciamos mais a pessoa real do momento. Vemos apenas a nossa projeção da pessoa. A gente se relaciona com a nossa imagem de espelho, né? Eu falei bastante isso em muitas lives já. Embora ela seja completamente única e possa estar de fato se transformando e mudando por dentro, não enxergamos isso, porque tudo que vemos é o nosso padrão. E então as pessoas se cansam uma das outras, ou no mínimo ficam meio que trancadas em um relacionamento que perdeu a vitalidade original. Como eu disse, isso é porque não experienciamos o momento atual, experienciamos apenas a nossa versão dos eventos, ou seja, as pessoas se relacionam, um espelho se relacionando com outro espelho. A gente cria toda uma máscara, uma persona, e aquela persona se relaciona com a outra persona, criada, autocriada, autossurgida. Mas jamais é a persona real, da real natureza de cada um, se relacionando com a real natureza do outro. E quando esse outro se manifesta na sua real natureza própria, pura, a outra pessoa fica e dá um estranhamento numa sociedade, numa família, mas a pessoa está simplesmente se revelando, ela não está mais usando o espelho para ser olhada pelo mundo. E aí dá problema. Quando olhamos alguma coisa, vemos tal coisa por um momento, mas imediatamente nossos julgamentos, opiniões e comparações entram em cena, que são as realidades condicionadas, né? Tudo que a gente tem dentro. Tornam-se filtros entre nós e a pessoa ou objeto que olhamos. E esses filtros nos distanciam cada vez mais do que é. Restam apenas próprias impressões e ideias, mas a coisa em si se foi. Isso é especialmente verdadeiro quando o nosso objeto são as outras pessoas. Todos nós sabemos que quando as pessoas estão relatando um acontecimento, é quase como se cada um estivesse contando uma história diferente. Todos nós passamos pela experiência de ouvir alguém contar um acontecimento que compartilhamos e pensar algo do tipo: não foi assim que aconteceu. Não disseram isso. Ou não foi nada disso. Você não entendeu coisa nenhuma. Isso é comum. Em outras palavras, tudo se torna incrivelmente subjetivo. Não vemos a coisa em si, vemos apenas a nossa versão. E onde isso se reflete de modo mais claro é em nossa resistência ao fato de que todos nós estamos mudando de momento a momento. É como se o tapete debaixo de nossos pés fosse continuamente puxado e não conseguíssemos suportar isso. Esse tapete vai ficar exatamente onde eu quero que ele fique. O mesmo tapete debaixo dos mesmos pés. Nada pode mudar. E porque isso jamais vai acontecer, já que por mais que fiquemos nos iludindo, nunca poderemos ter as coisas exatamente do mesmo jeito. Sentimos essa dor. É muito importante entender que a nossa felicidade e paz mental não provém da busca de segurança na permanência e na estabilidade. Nossa felicidade vem de encontrarmos segurança na natureza sempre cambiante das coisas. Então a nossa felicidade é entender que as coisas estão em constante mudança. A única coisa fixa na gente é a nossa própria capacidade de mutabilidade. Se nos sentimos felizes, por conseguinte, somos capazes de flutuar na corrente. Nada pode nos aborrecer. Porém, se construímos algo tão rígido, querendo que não mude nunca, um relacionamento
nosso emprego, qualquer coisa, quando perdemos, ficamos totalmente fora do prumo. Porque a gente acha que a gente é emprego, né? A gente acha que a gente é... Claro que a gente sofre, todo mundo... Isso aqui é um ensinamento, a gente tem que treinar isso, entende? Para não ficar só nas palavras. Em geral, as pessoas pensam que a mudança constante das coisas é algo assustador. Mas quando realmente entendemos que a verdadeira natureza das coisas de fato é fluir, mudar, aí ficamos completamente equilibrados, abertos e receptivos. Quando tentamos represar o fluxo, a água fica muito estagnada. Temos que deixar as coisas fluírem. Aí a água estará sempre fresca e límpida. Então, tenta imaginar o que vocês estão segurando aí, assim, né? O que a gente segura demais, assim. E isso vai, às vezes, dando essa coisa de segurar, vai dando esse desconforto no nosso próprio corpo, né? E é um funil, né? Quanto mais te segurar, vai ter aquela pedrinha no funil, solta aquela pedrinha ali, que as coisas vão. Quando fui para a Índia pela primeira vez, achei estranho achei trabalho como voluntária na Young Lamas Homeschool, que é a escola de lamas que ela estava trabalhando, bem no comecinho, ela tinha 20 anos mais ou menos, ensinando jovens tucos, ou lamas encarnados. Ela ensinava inglês, né? Depois fui morar com meu lama, o Kantro Rinpoche. Depois de ordenada, trabalhei com ele por 6 anos, como monja e secretária. Embora eu não tivesse nenhum dinheiro, ele sempre me deu casa e, claro, comida. Cuidaram de mim. Depois, a comunidade se mudou para o Tashijong, seu local atual. Na época, o terreno era uma plantação de chá. Ainda não haviam construído nada nele e todos da comunidade moravam em tendas. Kantro Rinpoche me disse: seria uma boa ideia se você ainda não viesse para o Tashijong no próximo ano, pois não há lugar para você ficar. Então imagina, vá tratar das suas coisas por 1 ano e volte depois que tivermos construído alguns prédios. Toda a comunidade foi para Tashijong e eu fui deixada para trás em uma estação na montanha chamada Dalhousie. Lembro-me de ficar parada na encosta olhando ao longe, a planície de um lado e as montanhas de outro, e de me sentir totalmente desolada por um momento. Pensa a cena, né? Ela é uma ocidental, inglesa. Daqui a pouco toda a turma que ela se juntou ali, a egrégora dela, se vai e ela está sozinha num lugar que ela não tem o menor conhecimento, assim, né? É complicado. Meu lama tinha ido embora, a comunidade tinha ido embora. Eu não tinha família ali, não tinha amigos, não tinha dinheiro, nem lugar para ficar. Não sabia o que fazer. Pensei, caramba, aí toda a minha vida é dedicada ao Buda, ao Dharma e à Sangha. Gampopa disse que qualquer um que pratique o Dharma, qualquer um que esteja em um caminho espiritual genuíno, jamais passará fome. Aí disse a mim mesma, tudo bem, entreguei toda a minha vida ao Buda, o Dharma e a Sangha. Então, eles que cuidem disso. Olha, forte, né? E senti que estava perfeitamente bem estando insegura. Naquele momento, realmente tive um insight sobre o fato de que a verdadeira segurança reside em não se agarrar à segurança, mas em se sentir seguro dentro da insegurança. Então é um insight profundo, né? Dificilmente, é raro a gente conseguir ter isso, esse entendimento, assim, né? De que as coisas vão ficar bem, né? Mesmo estando num lugar que as coisas estão se destruindo, né? Estão se desfazendo. Naquele exato instante, houve uma tremenda sensação de que era bom apenas deixar as coisas serem. Pensei, não se preocupe. Foi algo muito pessoal. E não pretendo sugerir para vocês que têm que agir assim. Muitos têm famílias e amigos, de modo que vocês podem ser diferentes. Mas tive uma sensação muito forte de que, se eu não me preocupasse, se eu não ficasse preocupada por não ter onde morar e não ter dinheiro algum, e se apenas continuasse a devotar minha vida ao Buda, ao Dharma e à Sangha, as coisas se resolveriam. E é claro que as coisas se resolveram mesmo e continuaram a se resolver nos últimos 30 anos. Então não é uma sensação de passividade assim mórbida, quase como uma planta, né? Assim, uma planta no sentido de amebático. Assim. Não é uma passividade. Existe um movimento, mas existe uma compreensão de que aquilo também é passageiro, né?
E ela teve essa compreensão do todo, né? Jamais a gente vai conseguir entender o que ela sentiu. Porque a gente tira alguma coisa, a gente mexe em uma posição financeira, mexe em uma posição de relacionamento, mexe em qualquer coisa, desmorona tudo, né? Mas como é que a gente pode se sentir seguro nesse estado de insegurança, assim, né? De acreditar? Então a gente tem que se agarrar em duas coisas, né? Que na verdade é uma só, que é fé e motivação. Então a fé e a motivação tem que continuar existindo dentro da gente. Temos muita pouca, aqui ela fala, temos muita pouca fé no universo. Fé aqui não significa apenas ficarmos sentados e não fazermos nada, mas sim entender a escala dos acontecimentos. Na verdade, não temos que fazer tudo pessoalmente. A gente acha que a gente tem que movimentar a roda. Quando a gente movimenta uma engrenagem, nosso movimento, a engrenagem como um todo está se movimentando. É natural que aconteça isso. As engrenagens elas vão se encaixando. E eu sempre falo, Carolina colocou, lindo da impermanência, que as coisas nem tão boas também se vão. Exatamente. Eu sempre falo do pêndulo, né, em aula, assim. Então o pêndulo ele vai tomando uma força para um lado, um pêndulo de relógio. Né? Então ele vai tomando aquela força para o lado ruim, mas ele na verdade está tomando impulso para o lado bom. Entende? Então ele vai chegando, né? E o lado bom também termina. Então vai indo. E quando está chegando para o lado ruim, lembra que vai para o lado bom. E é assim. É assim. Se conseguirmos nos plugar nessa, não sei bem como chamar, nessa espécie de energia universal, as coisas se ajeitarão por si. Porém, se tentarmos fazer tudo sozinhos, essa energia universal meio que recua e diz, ok, vai em frente. Não é assim, vocês já não tentaram fazer as coisas dar certo, assim, forçar a barra, não sei o quê. Não funciona. Não funciona. As coisas têm que ter esse movimento natural, assim, sabe, de engrenagem. Aconteceu um fato uma vez com uma aluna minha, ela disse assim, eu estou pensando muito em sair do emprego, porque não sei o quê, mas não é o momento agora, mas eu estou querendo fazer isso, estou querendo fazer isso, estou querendo fazer isso. E passava uma semana, passava duas, passava três, ela me mandando mensagem, depois conversava em particular e tal. E eu sempre orientava, observa teus movimentos, enfim, orientava como tinha que orientar. E de repente o patrão dela pegou e disse, olha, a gente está percebendo que talvez seja bom uma mudança e a gente vai te desligar e tal e coisa. E ela ficou apavorada. Ela disse, não, mas eu não posso, não sei o quê. A pessoa quer o movimento e o universo faz o movimento por ela e ela não quer aquele movimento. Daí depois que ela foi desligada, enfim, mas de uma forma bacana e tal, ela conseguiu algo muito melhor. Então o universo faz pela gente. Se a gente não fizer, o universo faz. Entende? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente está querendo. Se estamos nos direcionando genuinamente, de coração, a algo verdadeiramente bom, e se realmente temos fé nisso, aquilo de que precisamos vem. Ó, isso é para mim agora. Eu estou num movimento aí, como o pessoal adora dizer, estou no processo. Gente, eu detesto essa palavra. Pronto, falei. Me desculpe quem usa isso. Agora eu estou num processo. Sério. Estou no processo. Tem muitas palavras do momento assim que elas são por si só irritantes. Eu vou dizer algumas e vocês depois eu sei que vocês vão ficar fazendo bullying comigo. Processo é irritante. Gratidão é muito irritante. Porque não faz sentido no português essa palavra gratidão. Pode ser grato, ou gracias, né, do espanhol, obrigado, mas gratidão não pode, ela não combina com... Então não tem como. O português ele tem que ser... Né? Então gratidão não funciona. Tá bem? Porque é uma ação. Pronto, agora vai ter 1000 pessoas mandando coisa lá. Tudo bem, já tem um texto pronto, eu só copio e colo assim, mostrando o português correto. Isso aí me irrita. Eu sou o budista mais irritado que vocês vão conhecer. Se estamos nos direcionando para algo bom acontece para a gente. Não é que vamos nos tornar Bill Gates. Naquela época dela, Bill Gates era a referência, né? Hoje não é mais. É provável que continuemos sempre pobres, mas não importa, porque a vida não se trata de conseguir um monte de riquezas e de bens, como todos vocês sabem. Mas se estamos fazendo o que precisamos fazer neste mundo, também temos que ter fé de que todas as coisas virão para nós à medida que precisarmos dela. E isso tem a ver com a questão de impermanência, pois significa que se as coisas da vida mudam, somos capazes de mudar com elas. Todos nós experimentamos a capacidade de sermos flexíveis, abertos e soltarmos as coisas. Eu sou super flexível, não suporto essa palavra.
A flexibilidade, ela chega num ponto, assim. É a rigidez que causa problemas. Isso nos leva à próxima questão importante a respeito de nossa preciosa existência humana. Isso é bem importante que ela fala, eu falo muito isso em aula. Nossa sociedade, voltada cada vez mais para o consumo, tenta nos convencer de que estamos aqui para nos divertirmos e pegarmos o que quer que as grandes empresas estejam despejando. Não importa que seja uma porcaria. Se é a moda do ano, nós temos que querer. Mas não temos apenas que querer, temos que trabalhar duro e comprar. Pensamos que isso vai nos dar felicidade, pensamos que a felicidade significa isso. Muitos de nós que investigam a natureza da impermanência rejeitam isso. Parabéns, porque a maioria do mundo não. Com certeza a maioria do terceiro mundo está recém chegando a essa crença, deludida de que quanto mais bens materiais se possui, mais feliz se fica. Muita gente a respeito de sua condição... Acho que o passarinho entrou ali. Muita gente, a despeito de sua condição social, acredita que o sentido da vida é ter sucesso e que o sucesso significa ficar confortável e rico. Isso é uma delusão, né? Significa ter todas as coisas que queremos. O budismo não é contra tu ter dinheiro, nada disso, pode ser rico, milionário, né? Não se apegar a isso, né? Com bons relacionamentos, com tudo caminhando exatamente como queremos, boa saúde, felicidade e dinheiro suficiente para gastarmos em todas as coisas que quisermos. Se conseguirmos obter isso, então a vida é boa e feliz. Mas o fato é que temos potencial humano relacionado à nossa inteligência e à nossa capacidade de possuir infinita compaixão pelos outros. A expansão de nosso potencial humano nos permite, realmente, direcionar a vida para algo significativo, algo mais profundo, algo interior. Se direcionarmos toda a nossa energia e toda a nossa atividade apenas a ficarmos felizes, satisfeitos e confortáveis, não seremos diferentes dos animais. Então a vida preciosa humana, ela só faz sentido se ela é direcionada para algo maior. Se é simplesmente para ganhar, para juntar dinheiro e para ser bem posicionado numa sociedade que preza a imagem e tudo mais, ela não faz nenhum sentido. É uma vida completamente sem sentido, tu está desperdiçando a tua vida. E a vida humana preciosa é uma das preliminares. E essas preliminares, ela se chama Lojong. Lojong no budismo é um estudo do Atisha, que viveu há uns 1000 anos atrás, mais ou menos de 980 a 1050, e ele traz, ele interpreta essa forma de atitude, de ensinamento. Lojong significa Lo significa mente ou perspectiva, e Jong significa treinar, treinamento da mente, Lojong, né? Então, um dos treinamentos da mente é a impermanência, entender a impermanência, entender o karma que a gente vai estudar aqui, e entender que as coisas são insatisfatórias, que existe o reino da insatisfação, e entender que a vida humana é preciosa, rara, livre e com oportunidades. E as pessoas, quase todas, 90%, desperdiçam a vida. Completamente assim. Completamente. Aí pensa em todas as formas. É um desperdício total, assim. Na vida de Milarepa, que foi um grande mestre, a história do grande yogi tibetano do século XI, lemos que certa vez, quando ele estava em sua caverna, um veado entrou correndo muito assustado. Milarepa cantou para confortar o veado. E o veado sentou-se ao lado dele. Um pouco depois, um cão de caça entrou correndo na caverna, procurando avidamente o veado. Milarepa também cantou para o cão. E o cão se acalmou e sentou-se do outro lado. Então chegou o caçador aos brados. Seu nome era Gompo Dorje. Meu lama, Kantru Rinpoche, é considerado uma encarnação desse Gompo Dorje. O caçador esbravejou de raiva ao ver o veado e o cão sentados tão pacificamente, lado a lado, e tentou atirar em Milarepa para matá-lo. O pessoal é faca na bota. Mas é claro que Milarepa era impermeável a flechas. Depois de um tempo, o caçador acalmou-se um pouco e Milarepa cantou para ele. Milarepa declarou: considera-se a vida humana preciosa, mas não vejo nada de precioso em você. Mais tarde, Gompo Dorje tornou-se um de seus maiores discípulos. Não é assim com tanta gente que conhecemos? Temos essa vida humana preciosa. E o que estamos fazendo com ela? Onde está a preciosidade?
Nossa vida humana só é preciosa se a usarmos de modo significativo. Do contrário, não é uma vida humana preciosa. Ela não é preciosa apenas por sermos humanos. Ela só é preciosa e rara se a usarmos de modo significativo. Bom, isso aqui é um tapa na cara, assim. Se a tua vida é... Desculpe aí quem está ouvindo, eu não costumo usar meias palavras, assim. Às vezes é para acordar mesmo. A gente só acorda as pessoas, às vezes, com um chacoalhão. Não dá para chegar ali, acorda. Não, acorda. Se a tua vida é simplesmente trabalhar para juntar dinheiro e sair, baladinha e festa, todo mundo tem que fazer festa. Todo mundo. Mas se é só isso, só isso, só isso, só isso, mais nada, não ter essa visão do todo das pessoas, não vejo para que serve. Tem que ter algo mais. Tem que ter uma hora que tu acorda e tu vê que todas as pessoas merecem esse estado. Se a tua vida é só juntar dinheiro, tem muita gente que junta dinheiro de uma forma absurda, assim, né, astronômica, e não ajudam as pessoas. Então tem que ter um limite, assim, né? E não é só dinheiro, às vezes é uma atitude. Se a tua vida é simplesmente não olhar para o outro, está desperdiçando. Cá estamos, diz ela, honestamente, não posso dizer que sei o porquê de estarmos aqui. Quem é que sabe o porquê? Mas pelo menos, enquanto estamos aqui, vamos usar o que temos como um processo de aprendizado. Pois uma coisa que possuímos em função de nosso nascimento humano é a capacidade de escolha. De acordo com a cosmologia budista, existem 26 reinos celestiais e 28 infernos. A gente não vai conseguir terminar hoje. Vou deixar para terminar amanhã, senão vai ficar muito longo. Então, de acordo com a cosmologia budista, existem 26 reinos celestiais e 18 infernos de vários tipos. Os seres nos reinos infernais são tão atormentados pelo sofrimento que só conseguem pensar em si mesmos. Os seres dos reinos celestiais estão tão seduzidos pelo prazer que não têm incentivo para se aprimorar. Então, é tão ruim também como dizer que a pessoa ela é uma pessoa ruim. É tão ruim tu dizer que a pessoa ela é muito boa, ela é maravilhosa, ela é um deus, uma deusa, um ser incrível, fantástico, porque isso aprisiona a pessoa no seu estado celestial, no seu estado de Deus, né? E ela não avança mais, então ela não se aprimora mais, é isso que ela está querendo dizer aqui. Então isso também aprisiona as pessoas, solidifica no estado de autofixação do ego, assim, né? Os animais não possuem inteligência para serem capazes de ter consciência de si, do mesmo modo que os seres humanos. Os seres humanos, porém, têm a mistura de dor e prazer. Por causa disso podemos aprender, temos escolha. Temos escolha sobre como reagir a tudo que nos acontece. Compete a nós se vamos reagir de modo hábil ou inábil. Às vezes as pessoas ficam tão presas na rotina que acham que não podem escapar, que não podem sair. Mas é claro que isso não é verdade. Nós podemos sim. Então amanhã a gente continua, porque já são 7 e tem mais umas 4 páginas aí, fica pesado. É um tema que ele é difícil, é bom ir com calma, assim. E a gente fica preso, que ela fala de dor e prazer, né? A gente não quer sentir dor. Dor e prazer é um dos 8 aspectos mundanos. Dor e prazer, elogio e crítica, né? São os 8 aspectos, ganho e perda. Então a gente quer sempre prazer, prazer, prazer. A gente não quer, a gente evita a crítica, a gente quer elogio, a gente evita a perda, a gente quer sempre ganhos, e assim vai indo. E a gente quer manter isso, a gente solidifica o nosso estado de busca diária, assim, só buscando essas coisas que são os lados positivos dos 8 aspectos mundanos, da vida mundana, a vida aqui, né? Mas a gente não entende. Se tu entende a impermanência, se tu entende o pêndulo, que ele vai de elogio, ele vai ir para crítica, vai acontecer, do ganho ele vai ir para a perda, inevitavelmente, porque esse é o fluxo natural das coisas. E aí quando a gente perde, a gente fica completamente abismado. Como é que pode isso? Como é que isso pode acontecer comigo? Bom, não só contigo, como com tudo, né? Como com a planta que está ali, né? Um dia ela está ali se refrescando com a chuva, e no outro dia ela está sofrendo a 45 graus com o sol, né? É isso que vai acontecer o tempo inteiro, né? Ela não fica lá. Então a gente tem que pegar e entender que esses processos eles são dessa maneira, assim, impermanentes. E uma vez entendido isso, pelo menos a gente começa a entender cognitivamente, mas depois a gente começa a entender de uma forma de não aceitar passivamente,
mas de introjetar isso no nosso dia a dia e ter a paciência e a tolerância, que é uma das paramitas, que é a tolerância, né, que é Shanti, tu ter a tolerância de entender isso, a tolerância contigo, que é a autocompaixão, a tolerância com o estado, com a situação que se encontra, e aí então a gente pegar e fazer processos de mudança, assim, né, de mudar as coisas. Tá bem? 7 horas. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos e que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Obrigado pela generosidade de vocês estarem aqui e amanhã, novamente, segunda-feira, a gente se encontra. Um bom domingo.